Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carolina e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Há uns 2 anos atrás, 2 anos eu acredito, eu postei o meu testemunho e voltei agora com o intuito de criar esse ambiente de conversa, de troca. E eu espero de verdade que você seja edificada através desse vídeo. Se você é dona de casa assim como eu, sinta-se à vontade, coloque o seu fonezinho, vai fazendo as suas coisas. Vai ser realmente um bate-papo, não vai ter nada muito visual nesse vídeo. Eu escrevi meu testemunho em relação ao perfeccionismo e eu queria contar um pouco mais para vocês sobre como eu lidei, como Deus me tratou, o que a gente pode fazer na prática para evitar que o perfeccionismo nos atrapalhe. E hoje esse vídeo é dedicado para você, aquela pessoa que nunca se sente pronta, aquela pessoa que sempre acha que precisa melhorar, que acha que precisa de mais uma qualificação, que precisa de mais um curso, que precisa de mais preparo, mais conhecimento, que precisa de mais segurança, mais controle. É aquela pessoa que quer fazer tudo perfeito. Mas é impossível você fazer algo perfeito quando você está começando. Quando você está dando seus primeiros passos, você não vai conseguir fazer perfeito. E isso muitas vezes impede a gente de viver aquilo que Deus tem pra gente. E lá em Provérbios 3, o versículo 5 e 6 fala assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O perfeccionismo não permite com que você deixe Deus endireitar as suas veredas, porque você mesmo quer endireitar as suas veredas, porque você não quer errar. Você tenta controlar o resultado o máximo que você consegue, porque você quer evitar o erro, por medo do fracasso, por medo da rejeição, o que pode acabar paralisando você. A desculpa é que para Deus deve ser excelente, tenho que fazer excelente porque é para Deus. Mas a verdade é que você está usando uma máscara espiritualizada para esconder o seu medo. O medo de errar, o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado. Eu achava que o meu perfeccionismo era uma maturidade espiritual. Eu achava que era porque eu tinha muito discernimento e por isso eu estava sabendo a hora certa, eu ia saber a hora certa de começar. Vê aí se você já usou alguma dessas frases. Eu anotei aqui as frases que eu usava como desculpa. Não é o tempo ainda. Preciso orar mais sobre isso. Preciso me preparar melhor. Gente, eu tenho tanto curso. Eu tenho tanto curso de tanta coisa. O Thiago até brinca, porque eu sou assim desde pequena. E o Thiago brinca, você já fez de tudo. Realmente, eu já fiz de tudo. Eu já fiz aula de tudo quanto é coisa, desde a minha infância e adolescência. Eu sempre fiz de tudo. E aí a gente acaba usando essas frases como se fosse uma prudência da nossa parte. Só que, na verdade, atrás desse zelo todo que você está tendo, é só um medo. O medo está falando mais alto. E olha o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Sabe o que isso significa? Quem fica esperando o cenário perfeito nunca obedece a Deus. E não obedecer a Deus na hora certa também é desobediência. Lá em Eclesiastes também diz que há o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Porque Deus ele está acima do tempo Cronos, que é esse tempo linear que a gente vive. O Kairos é o tempo de Deus, que significa o tempo oportuno. E Cronos é o tempo cronológico, é esse que a gente vive, passado, presente, futuro. E existe o Kairos de Deus, e Deus fala, é agora. Aí você olha o teu Cronos, você olha o teu tempo aqui, você fala, não, mas ainda não. Não, mas eu ainda tenho filho pequeno. Não, mas ainda eu não estou preparada. Não, mas eu não li a Bíblia o suficiente. Se Deus usasse só as pessoas que estão prontas, ele não usaria ninguém. A maioria das pessoas que foram chamadas por Deus, quando elas foram chamadas, elas temeram. Quando Deus chamou Moisés, o que ele falou? Não sei falar. Quando Deus chamou Gideão, eu sou o menor. Quando Deus chamou Jeremias, sou apenas um menino. Só que o critério de Deus nunca foi perfeição, e sim rendição. Quando Moisés fala essas coisas para ele e eles ficam ali naquele debate, Moisés falando que não é capaz, sabe o que Deus fala para ele? Deus não fala, vai Moisés, você é bom, você consegue. Deus fala, eu estarei contigo. E essa promessa vale para você.
Uma vez que a gente nasce de novo com Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo fará por você, não é sobre você. A gente precisa tirar o foco de nós mesmos. Porque quando a gente foca no nosso medo de ser rejeitado, no nosso medo de não saber fazer, no nosso medo de errar, é ego. É você não querendo ser desvalidado, rejeitado pelos outros. Você está colocando a régua da sua vida na mão dos outros. Só que Deus te chama com uma régua do céu. Porque não é sobre você, é sobre o Espírito dele que vai agir através de você. E quando a gente busca a raiz do perfeccionismo, a gente vê que não é a excelência. As pessoas associam essas duas coisas, mas a raiz do perfeccionismo não é a excelência. É uma tentativa tola de evitar a dependência, a vulnerabilidade, de mostrar as nossas fraquezas. Só que sabe o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12, 9? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o poder de Deus tem espaço para ser manifestado e ser mostrado nas nossas fraquezas. Quando tá tudo muito bem, quando tá tudo muito bom, a gente não precisa de Deus. E a não dependência de Deus gera autossuficiência. E a autossuficiência é orgulho e te afasta da salvação. Vocês conseguem ver como o perfeccionismo é algo muito pior do que parece? Ele nos afasta de Deus porque entre você e os planos de Deus fica o orgulho. Em nome de ser perfeito, você acaba paralisando o chamado. Acaba se cobrando excessivamente, tendo essa culpa constante, uma sensação de insuficiência. E sabe qual que é o maior problema de tudo isso? É que a gente acaba substituindo a graça por desempenho. Nós começamos a achar que quanto mais nós fazemos e mais bem feito nós fazemos, mais amados nós vamos ser. Só que deixa eu te contar uma coisa. Para Deus não é sobre fazer tudo certo para você ser aceito, mas é sobre ser aceito em Cristo e por causa do sacrifício dele, do que ele fez por mim, eu escolho obedecer. Aceite os processos de Deus. Aceite ser preparada por Deus. Antes dele me expor, ele precisou tratar algo em mim. Eu sei que isso é muito de personalidade para personalidade, mas eu, por natureza, sempre fui uma pessoa já mais extrovertida. Eu tenho facilidade em falar, eu não tenho vergonha. Para mim, na minha personalidade, onde pegava? Eu queria, você assim, muito real aqui com vocês, tá? Vou expor realmente o que estava lá no íntimo do meu ser, e que provavelmente não era algo nem consciente, eu fazia inconscientemente. E por isso que a gente tem que permitir Deus nos tratar, porque é Ele quem traz pra fora, é Ele quem te mostra. Então, qual era o meu objetivo? Não era nem ser, era parecer ser boa. Vocês entendem que isso tá firmado num lugar completamente instável, como se fosse em cima da areia, que fica assim? Por quê? Porque as outras pessoas não devem ser a régua pelo qual nós nos medimos. Senão a nossa identidade vai ficar firmada no que os outros falam, no que os outros acham. Quando no fim o que vai valer é só a opinião de Deus. Então eu fui tratada num lugar muito assim que o Espírito Santo realmente assim me convenceu, me mostrou, trouxe para fora para que eu enxergasse que o meu objetivo final estava sendo ser validada. Eu estava querendo ser vista, admirada, aprovada. A gente traz isso da nossa natureza, mas é por isso que é importante aceitar os processos que o Senhor vai te colocar. Não é confortável, porque confortável é ficar do jeito que você tá. Se você precisa se mover, se você precisa mudar, é desconfortável. Mas nesse processo, o meu ego foi sendo esmagado. E eu fui entendendo que quanto mais eu me colocasse intencionalmente em situações, em circunstâncias onde eu não fosse boa, nem parecer ser perfeita, nem ser de fato perfeita, eu ia vencer, eu ia subir um degrauzinho. Por quê? Porque eu estava intencionalmente passando por cima do meu ego. Quando eu falo intencionalmente, o que isso significa? Racionalmente, é você pensar e falar assim, isso aqui vai expor minha vulnerabilidade, vou fazer. Eu tinha muita dificuldade com isso, gente, porque além de ser perfeccionista, eu queria sempre parecer uma rocha firme. Só que eu não sou a rocha, Jesus é a rocha. Eu sou bem molenga, eu sou uma gelatina. Mas Jesus é a rocha. Então, é nele que a gente tem que se apoiar. A segunda questão é você trocar o desempenho
pela obediência. Então, se Deus falou com você, Ele já quer te usar. A gente tem que pensar, se Deus me entregou isso, o que eu posso fazer para servi-lo com isso que eu tenho? E não pensar, mas eu não sou boa o suficiente. Você vai escolher passar por cima de tudo isso e falar assim, não, mas Deus me pediu. Eu tô fazendo no nome dele ou no meu nome? Essa é uma coisa que eu sempre falo na minha própria cabeça. É uma luta constante, tá, gente? Até hoje eu continuo fazendo essas perguntas todos os dias pra mim. Mas eu estou fazendo pra Deus ou eu estou fazendo pra mim? Ah, não, é pra Deus? Então vai do jeito que tá. Ele mandou fazer, ele sabia das minhas limitações. Então, obedeça. A terceira coisa é você ir com medo mesmo. É como eu tô falando. Escolher intencionalmente passar por cima daquilo, das objeções que vão vir na sua cabeça. Você escolhe. É uma escolha. A quem você vai dar voz? A quem você vai escutar? E a quarta é você não esperar o resultado. Você não querer ver o resultado. Por que eu tô falando isso? Quando a gente faz algo querendo saber o resultado daquilo, se não for como a gente espera, nos frustra e isso pode te paralisar de novo. Então faça sabendo que Deus mandou você fazer e isso basta. Tem uma passagem em 1 Coríntios 3 que Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, na Bíblia, por diversas vezes, a gente vê pessoas, por exemplo, Moisés libertou o povo da escravidão por causa da teimosia, da reclamação. Eles ficaram no deserto durante 40 anos, sendo que já era para eles estarem na Terra Prometida. E aí Moisés faz uma coisa errada, não vai poder entrar na Terra Prometida. Quem conduz eles para a Terra Prometida é Josué, que é o sucessor de Moisés. E Moisés morre, ele não entra na Terra Prometida. É isso que a gente precisa entender. Por que eu estou fazendo isso? Porque Deus pediu. Acabou. Não porque a gente pode falar isso da boca para fora, porque Deus pediu. Mas aí, vai lá, mas e o resultado? Se você plantar uma semente e toda hora você quiser ir lá e cavucar a terra para ver se ela está crescendo, ela nunca vai crescer. Por quê? Porque você está atrapalhando o processo. E é difícil. A nossa carne vai querer invadir. A nossa carne vai querer tomar conta. O inimigo vai querer fazer você tirar os olhos do Senhor, vai querer fazer você colocar o seu coração de novo no centro. Então é importante que a gente confie o resultado a Deus. Deus mandou eu fazer, tem um propósito. Ainda que eu não veja o porquê, eu fiz. Quando você chegar lá no céu, Jesus vai te olhar e vai falar assim, ó, servo bom e fiel. Aí vai ser o ápice da nossa vida. Aí você vai falar assim, tudo valeu a pena. Aquela vez que eu passei por cima do meu orgulho, valeu a pena. Aquela vez que eu fiz mesmo sem saber fazer, valeu a pena. Aquela vez que eu orei, valeu a pena. Foca em obedecer e não no resultado. Então saiba que hoje Deus ele não está te pedindo perfeição. Ele está te pedindo obediência, rendição e disponibilidade. Nós podemos não ser perfeitos e nós não somos, mas que nós sejamos moldáveis na mão do Senhor. E esse foi o vídeo, eu espero muito que tenha edificado você e a gente se vê semana que vem.